Olá, boa noite. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da Question of the Week. E hoje nós vamos falar sobre como nos manter motivados, né? Como se tornar e se manter motivado. Deixa eu ver se eu consigo incluir um comentário. Não consigo. Queria fixar o título da nossa live, mas eu não consigo. Agora sim, acho que vai. 10-0 pro fixar comentário. Pronto, agora sim, com o comentário fixado. Como se tornar e se manter motivado, especialmente hoje, nesse dia de eleição. Oi, Pedro, seja bem-vindo. Fiel aqui. Sempre comigo assistindo. Vamos lá. Hoje eu vim falar para vocês sobre os tipos de motivação. Nessa questão de trabalhar a procrastinação, que assombra muitas pessoas, né? No deixar para depois. Márcio, seja bem-vindo. Eu comecei a estudar um pouco esses assuntos dessa questão da motivação para poder nos livrar aí dessa procrastinação de deixar as coisas para depois. E é um pouco disso que eu vou compartilhar. Tô de verde, sim. Tô de calça verde. Ai, vocês são barato. Tô de verde, mas não tá aparecendo aí muito verde. Mas tá aqui o verde. Verde e branco. Ai, que sal isso, né? Eu tenho que colher, né? Eu plantei e colhi, né? Essa questão do verde, mas ainda tô de verde, tô finalizando os dias do verde, já tô quase amadurecendo. Vamos lá. Então, eu vou falar sobre os tipos de motivação que nós temos, que nós aprendemos, às vezes, na nossa infância, ou vamos construindo aí, diante de alguns processos, de algum aprendizado na vida. E vou falar qual é que é o problema de cada um deles aí. O primeiro tipo de motivação que eu vou trazer é a motivação extrínseca, baseada nos fatores externos, né? Que vem de tudo que tá externo. É muito comum, inclusive eu me coloco nesse lugar como mãe, de criar esse tipo de motivação, às vezes, nos meus filhos. Para você ganhar tal coisa, você tem que fazer tal coisa. Então, essa motivação que vem dessa parte externa, né, que são as recompensas, as punições, também conhecida como a cenoura e o porrete, né, ou você faz para você ter ou não, faz com que as pessoas realizem coisas que elas, por si só, elas não gostariam de fazer. Não é algo que, se deixasse por conta delas, elas fariam. É como os pais, por exemplo, quererem impor uma profissão para os filhos, às vezes um hobby, tudo nessa parte de motivação que tá linkada a essa motivação extrínseca, né? Saudoso Viana, seja bem-vindo à nossa live. Então, saber quanto tempo que você passa fazendo coisas que você não gostaria de fazer, que você faz só por obrigação, vai te trazer aí um pouco do que você faz baseado nessa motivação extrínseca. Essa motivação, ela não vai durar muito. Vai fazer você ficar frustrado, ela não traz a felicidade, ou seja, ela não libera dopamina no seu cérebro. Isso vai fazer com que você não tenha muito sentido na realização das coisas, né? Você vai gastar muito tempo fazendo coisas contra a sua vontade. E é para isso que essa motivação foi criada, para fazer a gente realizar coisas que a gente não gostaria de fazer, mas precisa. E a gente acaba, às vezes, ficando preso nesse tipo de motivação. 10-0 pro filtro aqui, gente, foi. Né? E qual que é o problema relacionado a essa motivação? Que eu até comentei aqui.
a gente não fica feliz em realizar essas coisas que estamos fazendo, não libera essa dopamina e impacta a nossa criatividade toda vez que a gente tem que fazer alguma coisa que a gente não gosta, que a gente não tem as habilidades, que a gente não tem o domínio relacionado a isso e também não quer desenvolver porque não faz sentido para nós. Isso vai impactar a nossa performance enquanto o nosso trabalho, né? Vai impactar a nossa felicidade, a nossa criatividade, o nosso desempenho. E o contrário, né? As atividades que nos fazem feliz, que liberam essa dopamina, elas fazem a gente entrar nesse ciclo de realização, de felicidade, de motivação. Só que aí tem um detalhe. Se eu não vou seguir algo na motivação extrínseca, então já sei, eu vou fazer o que os coaches, e eu me coloco aqui como coach também, o que os coaches fazem, que é levar a minha vida baseada numa motivação intrínseca relacionada a metas e objetivos. Existe um problema muito grande em você basear a sua felicidade, a sua jornada, a sua motivação lá no final. Em quem você quer ser lá no final, né? Então, a gente sempre fala assim, que o coaching, ele é o estado atual e o estado desejado. Quem eu quero me tornar. E o caminho daqui pra cá não é uma reta. Vai ter altos e baixos aqui no meio do caminho. E se eu fico mirando só o final e eu esqueço de apreciar a jornada que me leva até lá, de me sentir feliz durante o processo, isso também vai ser uma motivação que não vai durar muito. Na verdade, você vai realizar quando você alcançar a sua meta e seu objetivo, você vai ficar feliz por um período e isso logo vai passar, porque o nosso cérebro, ele tem essa capacidade de se adaptar a essa realidade nova, dessa conquista nova. Digamos que era um carro que você queria. E aí você fica aqui, mirando o objetivo final. Eu quero um carro, eu quero um carro, eu quero um carro. Chegou lá, você realizou. Passou um tempo, o seu cérebro se acostumou com essa conquista. E você tem uma dose única de dopamina sendo liberada ali pra você, que te faz feliz por horas, minutos, talvez dias, e logo passa e você se vê de novo tendo que fazer novas metas, novos objetivos para poder de novo conquistar, se desafiar. Então, essa visão de basear só em metas não é a ideal também. Porque olha, sem dúvida nenhuma, ter metas melhora a nossa produtividade, nos motiva, porque a gente está realizando algo que a gente quer de verdade, é algo que nós desejamos, então é natural que a nossa motivação ela aconteça por isso. Só que se eu não apreciar a jornada até lá e deixar para me sentir feliz só lá no final, quando eu conquistar, essa motivação, ela vai sofrer pelo princípio da hedônica, que diz que nós vamos se acostumando com aquelas conquistas e aquelas realizações. Esses dias eu estava falando sobre, por exemplo, a gratidão. Por exemplo, a gratidão, né? Às vezes nós não agradecemos, mas a vida que a gente vive hoje é resultado de um sonho que a gente teve lá no passado. Quando a gente não traz gratidão para nossa vida, para o nosso dia, e essa questão de trazer a gratidão, ela vai estar linkada nesse última forma de motivação que eu vou falar, que é a motivação também intrínseca, mas é uma motivação baseada na jornada, que você constrói uma visão pessoal para você se manter firme ali no seu objetivo. Essa é que vai fazer sentido de verdade. Então, assim, quando a gente... Eu até me enrolei um pouco aqui, tá muito quente. Tá muito quente hoje aqui. Quando a gente tem essa meta, esse objetivo, na motivação ainda intrínseca baseada em meta, o nosso córtex pré-frontal, que é o que nos difere aí dos animais, ele tem essa capacidade de nos fazer imaginar o nosso futuro, de fazer a gente sentir, inclusive, as sensações de como seria se eu já tivesse conquistado
aquela meta, aquele objetivo. E muitos processos de coaching se baseiam nesse estado de você se sentir como você conseguir se sentir da forma que você vai conseguir quando realizar aquilo. Qual que é o problema disso, né? Trazendo aí pra fechar com aquilo que eu tava falando da gratidão. O problema é que você não fica feliz no agora. Você vai se sentir feliz só depois que você conquistar isso. Sejam todos muito bem-vindos. Então, isso não vai durar muito. Aliás, vai durar até você conquistar. E aí, cada vez mais, você vai querer se desafiar para ter outras metas, outros objetivos ainda maiores, cada vez maiores. E isso gera praticamente um vício que não é muito diferente do vício de uma droga qualquer, tá? Por aí. Porque as regiões do cérebro que ela envolve são as mesmas de uma pessoa que tem um vício em cocaína, por exemplo. Então, isso é muito sério. Quando a gente tem a motivação certa para nos manter ali alinhados às nossas metas e aos nossos objetivos, isso traz a felicidade para o nosso agora, para o nosso estado atual. Então, eu preciso me sentir feliz. Esses dias eu até falei também ali nos stories que felicidade para mim é algo intrínseco, ela tá dentro de mim. E ela não depende de nada externo, não depende de uma conquista. Inclusive, alguns estudos foram feitos envolvendo o dinheiro e a felicidade. E o nível de felicidade das pessoas, existe um nível de dinheiro que é o limite, que acima daquilo a pessoa não vai se sentir ou mais feliz ou menos feliz pela quantidade de dinheiro que ela tem. O que isso traz para nós? Que a felicidade, ela não tá no objeto, né, de conquista. Ela é algo dentro de si. E aí existe um erro das pessoas acreditar que elas precisam ter algo para elas ser felizes. Eu costumo falar da pirâmide do indivíduo. A pirâmide do indivíduo tem o ser na base da pirâmide, o fazer no meio e o ter no topo. O que isso quer dizer? Que primeiro eu preciso ser, me sentir, as minhas crenças de identidade, elas precisam estar bem fortalecidas. Depois eu faço algo, né? As minhas crenças de capacidade, o quanto eu domino determinadas técnicas para fazer, para avançar, ou quanto eu ainda preciso evoluir. Então, no meio da pirâmide. E aí, depois, sim, eu tenho o ter. Muitas pessoas têm essa pirâmide invertida, que é isso que eu tô falando. Elas precisam ter primeiro, para depois elas se sentirem alguma coisa. E é um erro. A pessoa que pensa assim, ela tem as suas crenças de identidade muito distorcidas. E ela precisa fortalecer as suas crenças de identidade. O seu valor próprio, saber um pouco mais sobre si. Quando eu comecei toda essa jornada de autoconhecimento, a minha pirâmide ela não era invertida, mas o meu fazer, que é o do meio, ele estava embaixo. E o meu ser estava no meio. Explico. Eu sentia que eu precisava fazer algo, por exemplo, fazer uma graduação para eu poder dar um próximo passo na carreira, fazer um curso tal para eu poder ser uma gerente. Então, eu sempre me cobrei muito achando que eu preciso fazer para depois eu ser. E isso fazia com que as pessoas me vissem, por exemplo, com potencial para desenvolver algo, mas eu achava que não estava bom o suficiente, que eu não era boa o suficiente para aquele outro cargo, para aquela outra posição, porque eu ainda não tinha feito o curso X, porque eu ainda não tinha feito a formação Y. E era assim que eu me via, com essa pirâmide, essa base do meio invertida com o ser. Então, fortalecer a identidade é você primeiro se ver naquilo que você sonha e deseja. Depois, sim, você pode até fazer o que precisa, entender o que lhe falta, mas se você ainda não estiver sentindo o seu potencial,
as chances é de que você não vai conseguir dar os próximos passos. Ou que você vai ficar sempre achando que não tá bom o suficiente e que precisa melhorar. Então, vamos lá. Só recapitulando aqui. O primeiro tipo de motivação que a gente falou é a motivação extrínseca, a externa, que é conhecida como punição e recompensa. Muito comum que os pais utilizem com os filhos. A gente cresce um pouco com esse tipo de motivação. Existem coisas que a gente faz porque é obrigado a fazer, mas não que gostaria de fazer. A outra motivação é a motivação intrínseca, baseada nas metas, dos objetivos, só que ela não aprecia a jornada, ela aprecia o estado final da conquista. E isso traz alegrias momentâneas e pode até, inclusive, fazer você ficar viciado em criar metas e metas cada vez mais audaciosas e não aproveitar a jornada. E o terceiro tipo de motivação é, aí sim, a motivação baseada na jornada, que é essa que aprecia o caminho. Como que eu faço para ter uma motivação baseada na jornada? Eu preciso construir a minha visão pessoal, aquilo que eu desejo para mim enquanto pessoa. Mas qual que é a diferença disso para as minhas metas e objetivos? Eu não olho uma coisa ou outra, eu olho a minha vida como um todo. Eu elenco pontos da vida que eu quero me ver fazendo ou realizando para todo o sempre, que vai me deixar feliz ou satisfeito. Eu coloco neste caminho marcos que a cada conquista que eu tenho, eu me vejo mais próximo da realização da minha visão pessoal. Aliás, cada passo que eu dou desse marco, assim, que eu tô passando, pra mim faz sentido porque eu estou dentro da minha visão pessoal. Então, os tópicos que eu coloquei, os itens que eu coloquei, e aí não é algo egoísta, né? Geralmente a gente pode dividir as nossas atividades que a gente faz como algo que a gente faz pra nós mesmos e algo que a gente faz para o outro, né? Para a gente construir essa visão, é importante que não tenha esse lado egoísta. Então, sim, você vai precisar trazer pontos que são altruístas aí, né? Aquela questão do crescer e contribuir com os próximos. Me perdi um pouco nas minhas anotações aqui, mas a gente tá dentro dos pontos que eu estava falando. Uma questão de cor que eu coloquei aqui, me perdi. Deixei tudo vermelho quando eu tinha deixado os pontinhos em azul. Bom, então essa motivação de eu estou dentro da minha visão pessoal, e a gente vai sair daqui, vocês que estão aqui na live, a gente vai trazer como que eu construo essa visão e algumas ferramentas aqui, pra gente não ficar só no bate-papo aqui, tá bom? Então, é preciso apreciar a jornada e o caminho. Tem um livro que fala muito sobre isso, que é Picos e Vale. Então, eu recomendo a leitura para vocês desse livro. É um livro curtinho, fininho, assim, para ler. E ele traz muito esse aprendizado sobre o apreciar a jornada, né? Então, não era o cara que queria chegar no topo de uma montanha. Ele chegou lá e a sensação não foi tão realizadora, ou ela passou muito rápido. Enfim, o livro vai trazer um pouco disso. E os macros, né, que a gente tava falando, que é diferente das metas por si só, ele vai ser o GPS da sua visão. Então, eu tenho uma visão pessoal, tenho a minha vida aqui como se tivesse um imã, né, que tá me impelindo para essa visão. E a cada passo dessa visão, enquanto eu tô realizando atividades, coisas, objetivos que estão aqui no meio, eu me sinto mais próximo de conquistar aquilo. Eu coloquei essa semana nos stories que em 2016 eu tinha lá a minha vontade de fazer minha formação em coaching, mas eu não tinha as condições financeiras para isso. E aí eu comecei pelo que eu podia na época, que era a leitura dos livros.
E a cada livro que eu lia, eu me via mais próximo do meu objetivo. Então, cada livro que eu lia, eu me sentia mais feliz por eu já estar um passo à frente da minha conquista, tornando mais fácil ainda aquela jornada que estava por vir. Mas isso já me fazia sentir no caminho. Então hoje tenho as minhas metas, tenho os meus objetivos, e de volta vou falar, não é que você não tenha que ter, porque é um motivador bem importante, né? Metas e objetivos de fato ativa a produtividade em você, te coloca para realizar aquilo que você deseja, mas você precisa que isso esteja dentro da sua visão pessoal para que você consiga apreciar essa jornada. Alguma dúvida até aqui? Comentários? Ficou algo meio perdido aí? Que eu me perdi aqui nas minhas anotações. E a gente vai entrar nas ferramentas agora, né? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar daqui. Eu baixei umas imagens, deixa eu só ver se eu consigo pôr elas aqui, tá bom? Pra gente construir essa visão pessoal, aqui vai dar certo. Sandra, tudo bom? Pra gente construir essa visão pessoal, a gente precisa, olha, eu consegui compartilhar. A gente precisa ter clareza dos nossos pontos fortes, dos nossos pontos fracos. E para isso, eu trago aqui para vocês a ferramenta da análise SWOT. Não sei se vocês já conhecem, coloca para mim nos comentários se vocês já conhecem essa ferramenta. Ela é muito utilizada para empresa, para mapear negócios que são concorrentes, né? Mas aqui a gente vai fazer, e aí depois vocês tirem prints, façam no caderninho para colocar em prática isso. A gente vai fazer a análise SWOT pessoal, que é entender quais são os meus pontos fortes, quais são as oportunidades que eu tenho enquanto pessoa. É importante também, ficou escrito errado ali, fracos, tá? Facos, mas é pontos fracos. Quais são os meus pontos fracos e quais são as minhas ameaças. De uma forma geral, tudo o que está alinhado à nossa visão pessoal vai estar linkado aos nossos pontos fortes e às nossas oportunidades. Legal, Pedro. Então, você agora vai ter só um olhar diferente, que é aplicar para você. Para você no âmbito pessoal. Quando eu tenho na minha jornada, na minha visão pessoal, os meus pontos fortes sendo desenvolvidos, sendo aplicados no dia a dia, isso vai gerar o quê? Vai gerar o flow. Deixa eu pôr aqui a imagem do flow. Aí, deu certo. O estado de flow. Tem um vídeo aí no IGTV que eu gravei sobre o estado de flow. Quando eu tenho as minhas habilidades e os meus desafios alinhados, ou seja, aquilo que eu preciso fazer, o desafio, está alinhado às minhas habilidades, existe aí esse ponto que é o flow. Em alguns tipos dessa parte de análise desse gráfico, em alguns pontos eu posso ter frustração, posso ter situação de ansiedade, enfim. Quando eu chego no flow, ou seja, as minhas habilidades, os meus pontos fortes, eles estão sendo colocados em prática dentro da minha visão pessoal, eu vou sentir a felicidade. O flow é o momento em que você tá fazendo algo e que você nem vê o tempo passar. Esses dias, eu até coloquei, que eu tava fazendo umas capinhas dos vídeos pro YouTube e eu demorei muito tempo, né? Só que eu não tinha me dado conta de que eu tinha demorado tanto assim pra fazer elas. Eu só me dei conta depois que eu finalizei. Eu olhei na hora e daí eu falei, nossa, passou tanto tempo. Só que na verdade eu não vi esse tempo passar. Por quê? Porque realizar essa atividade, apesar de não ser algo que eu amo, assim, de paixão,
ela está relacionada com a minha visão pessoal, com essa visão que eu tenho de futuro, né? Então, o tempo que eu fiquei aqui, ele estava fluindo em flow. Não estava sendo um peso grande ou uma frustração muito grande, né? Eram mais questões de eu decidir algumas coisas, alguns aspectos assim, que talvez uma pessoa de design tivesse feito isso muito mais rápido do que eu. Eu sou da parte de programação, não sou da parte do design. Programação e desenvolvimento pessoal, então tive um pouco mais de dificuldade. Mas basicamente é isso. É eu colocar, de voltar aqui pro SWOT, quando eu coloco os meus pontos fortes em execução e tenho as oportunidades que eu tenho na vida muito assim claras para mim, mapeadas, nessas duas vertentes, dos pontos fortes e da oportunidade, é que a sua visão pessoal vai estar baseada. Eu preciso saber os meus pontos fracos? Eu preciso saber, mas não é algo que eu preciso me dedicar muito para isso. Você pode aplicar assim, ó, Pareto, princípio de Pareto nos seus pontos fortes, nos seus pontos fracos. Você pode colocar 80% para desenvolver ainda mais os seus pontos fortes e 20% para desenvolver os seus pontos fracos. Não mais que isso. Você precisa estar desenvolvendo atividades que estão alinhadas às suas habilidades, ao que você faz bem, ao que você gosta de fazer, tá? E as ameaças, é importante saber das ameaças, porque às vezes a gente vai dar conta de que não tem nada muito grave ali nessas ameaças, né? Mas é importante a gente mapear, porque isso vai eliminar aí, provavelmente, o nosso medo de potenciais ações que a gente venha a ter. Então, um dos exercícios para a gente fazer aqui é descobrir, usando a análise SWOT, quais são os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos. Quais as oportunidades que temos ou que podemos ainda desenvolver, né? Porque às vezes a gente não tem aonde a gente está. Mas, se você entende que existem oportunidades que você poderia buscar fora do seu estado atual agora, fora, por exemplo, do emprego que você tá, ou da caixinha que você tá, coloca também essas oportunidades. Possíveis ameaças que possam surgir também. Tá bom? Depois disso, procura mapear quais são as suas atividades que geram flow. Aí eu recomendo que vocês assistam lá esse vídeo do flow no IGTV, que lá eu explico um pouco mais sobre o estado de flow, tá? Esse é o primeiro exercício. O segundo que a gente vai fazer aqui é a lista de realizações pessoais. Você vai pegar, tudo isso que eu tô falando aqui, você não vai fazer aqui durante a live. Você vai precisar de uma tarde, talvez algumas horas do seu dia, para você olhar para si, para você mapear essas coisas e para você construir a sua visão, eu diria até que a sua visão pessoal beta, tá? E depois, com o tempo, você vai evoluindo essa sua visão. O próximo item que a gente vai trazer como exercício aqui é mapear a lista de realizações pessoais. Aqui, pelo menos 10 coisas de conquistas que você já fez que foram importantes para você. Aí você olhar para a sua jornada e trazer itens que você lembra que você já fez. Então, eu, por exemplo, quando adolescente eu fazia muito teatro, então eu me orgulho disso, das peças de teatro que eu fazia. E quando eu olho para isso, eu gosto de trazer também, além da lista da realização, colocar do lado qual que era o sentimento forte nessas conquistas. Coragem, ousadia, determinação. Então, assim, TCC, às vezes, uma formação que eu fiz, ou um trabalho que eu conquistei, algo que eu queria. Então, todas as realizações que você teve na vida. Listar pelo menos 10 realizações pessoais e colocar do ladinho o sentimento para você lembrar disso. Por quê?
Eu costumo falar por aqui que o que a gente precisa para conquistar os nossos objetivos nunca é o que tá fora, o que é externo. É interno, tá dentro da gente. Então, se um dia você usou de coragem, determinação para conquistar algo, tudo isso já tá dentro de você. Você precisa recuperar isso. É uma característica sua, já tá aí dentro de você. Ousadia, determinação, coragem faz parte do seu ser. É resgatar isso e colocar em prática para manter para todos os novos sonhos, objetivos ou tudo aquilo que você precisa superar. Então, essa lista vai te ajudar a se fortalecer com esses motivadores intrínsecos que você precisa, com todos esses sentimentos internos, né? A gente fala de... vou colocar sentimentos internos, que eu esqueci o nome da palavrinha agora. Mas são recursos internos que estão dentro de você, que você precisa para seguir em frente aos seus sonhos. Próximo que a gente vai fazer, depois da lista das realizações, você vai mapear as atividades motivadoras. As atividades motivadoras, elas vão estar aí divididas em 4 tipos, tá? São atividades de desenvolvimento, ou seja, tudo aquilo que você ainda quer aprender, que você ainda quer fazer, que você quer conquistar. O segundo tipo de atividades para você mapear são as atividades do legado. Qual que é o legado que você quer deixar no mundo? Quando dessa vida que você partiu, o que você gostaria que as pessoas dissessem sobre você? Como você gostaria de ser lembrado? Né? Um legado também está relacionado a transmitir visão e valores para outra pessoa. Então, é muito comum que os pais constroem o seu legado através da criação que tem dos seus filhos também, né? Então, listar essas atividades de desenvolvimento de legado. Relacionamento. Nós somos seres de relacionamento, de networking, precisamos estar em contato com as pessoas. Então, que tipo de relacionamentos que você vai ter? Você vai listar esses relacionamentos. Oi, Jane! Que bom que você está gostando. E as atividades altruístas são aquela que eu falei. A gente basicamente divide as nossas atividades naquilo que nós fazemos para nós, ou seja, para o nosso ego, e atividades que a gente faz para os outros, que são as atividades do ego 2.0, os altruístas. Tiago F10K, olha só, General do Reino entrando aí, da família F10K. Sejam bem-vindos. Então, vai listar também essas atividades aqui. Depois que você fizer isso, nós vamos para a parte da construção da visão beta. Então, a linha que tem para a gente mapear essa visão pessoal, já falamos aqui. Passa pela análise SWOT, depois a lista das realizações pessoais, a análise das atividades aqui, das motivadoras que a gente ainda quer fazer, né, que estão linkados ao nosso desenvolvimento, ao nosso legado, aos relacionamentos que nós temos com as pessoas, o networking, e as atividades altruístas, que é aquilo, nós somos energia de troca, né? Então, eu preciso querer também fazer algo pelo outro. Aliás, geralmente o propósito, a felicidade, ela é muito maior quando a gente realiza algo pelo outro. Então, por isso que a gente precisa colocar essas atividades altruístas na nossa visão pessoal. Porque as emoções que estão relacionadas a elas são muito positivas e são fortes. E elas trabalham aqui, eu diria até que o nosso espírito, né? Na questão da gente se sentir bem e realizado por estar fazendo bem para o outro, por estar ajudando o próximo também. Por isso que a gente precisa colocar as atividades altruístas. Bom, depois da gente fazer isso, deixa eu pegar aqui. A gente vai para umas perguntinhas
pra gente desenvolver. Ah, quando você fizer essas atividades das análises motivadoras, não sei se ficou dúvida ali, das atividades de desenvolvimento, ó, vou só passar aqui. As atividades de desenvolvimento vai incluir coisas educativas, habilidades práticas de esporte, o seu estilo de vida, tá? Então, faz assim também um quadradinho, um xizinho no meio, né, uma cruz, e coloca nesses quadrantes ali o que você quer de atividades motivadoras para desenvolver ainda, qual é o seu legado, o seu relacionamento, né, com as pessoas, as conexões, né, com o próximo e as altruístas. E para nossa versão beta, daí a gente vai ter que responder algumas perguntas. Essas eu não consegui colocar aqui, gente. Então eu vou ler para vocês. Se puderem anotar. Ou no comentário, ou já anotar no papel, ou depois vai ficar gravada a live. Aí vocês podem assistir de volta, tá? A pergunta número 1 é: quais são as citações favoritas, as suas citações favoritas? Aquelas que você escuta e você super se identifica. Você vai tomar nota dessas citações favoritas e com quais pensamentos você mais se identifica. Isso é a mesma pergunta, tá? Número 1, quais são as citações favoritas, as suas citações favoritas? E quais são os pensamentos que você mais se identifica? Eu anotei umas minhas aqui, só a nível de exemplo pra vocês, tá? Então, coloquei aqui, ó. O futuro é você quem cria. Sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Mudanças acontecem rápido. Essas foram algumas que eu anotei aqui no momento que eu tava fazendo um exemplo, querendo trazer alguns exemplos aqui pra vocês de como responder essas perguntas. Então, essas citações trazem, inclusive, né, os pensamentos que estão muito alinhados com como eu penso sobre a vida, né? Então, você vai identificar quais são as suas situações que fazem sentido para você. A próxima é: quais são os 3 valores mais importantes na sua vida? É muito importante saber quais são os nossos valores, aquilo que faz sentido para nós. Então, às vezes as pessoas têm valor família, valor filhos, o valor é o perdão, o valor é, por exemplo, o trabalho, o valor às vezes pode ser o dinheiro. A grande questão é, se você fosse, isso até é uma outra ferramenta of delivery aqui, mas é para reflexão de vocês, tá? Às vezes a pessoa fala que o valor dela é família, mas quando pede para ela dizer de 0 a 10 o quanto ela tá dedicando o tempo dela de fato para a família, que ela fala que é o valor número 1 dela, ela já começa a identificar ali que a vida dela não tá alinhada com os próprios valores que ela diz ter, né? Então ali já tem umas coisinhas para você ajustar enquanto sua visão pessoal, tá? Então, os 3 principais valores, os valores mais importantes para você na sua vida. Você vai colocar os 3 principais. A gente pode ter vários valores, tá? Mas coloquem os 3 principais. Pergunta número 3. Como você gostaria de passar seus dias? Se pudesse escolher fazer apenas uma coisa que te agrada, o que você faria? Vai responder essa pergunta também. Como você gostaria de passar seus dias? E se pudesse fazer apenas uma coisa que te agradasse, o que você faria? E a pergunta número 4 é: como você poderia contribuir para a sociedade? Quais ações altruístas, né, do Ego 2.0, que você pode se comprometer a executar? Essas perguntas, elas vão trazer uma visão beta dessa visão pessoal que você precisa ter a partir de agora como seu motivador, eu diria, né? Parar de ter só meta, objetivo, parar de ter motivação só punição e recompensa, mas construir
essa visão pessoal de uma forma assim, que quando você se vê fazendo atividades relacionadas ao seu desenvolvimento, você de alguma forma se sinta feliz por isso, porque tá caminhando nessa direção dessa sua visão pessoal. Então, cada atividade, a do legado, a do desenvolvimento, as de relacionamento. Por que tudo isso? Porque quando eu tenho essa visão muito clara e eu sei que as coisas que eu estou fazendo hoje estão colaborando para eu ir de encontro com essa minha visão pessoal, automaticamente, o meu cérebro vai liberando dopamina, que faz com que eu me sinta mais feliz, que eu me sinta mais realizado. Isso me coloca nesse ciclo de fortificando assim as minhas ações para eu continuar, porque abre a minha mente para a criatividade, abre a minha mente para o aprendizado e eu entro nesse ciclo virtuoso das ações. Então, saber que mesmo aquilo que eu tô lendo, um livro que eu tô lendo, o último que eu tô lendo aqui, eu tenho que ler inclusive dois capítulos para amanhã. Que o livro que eu tô lendo, ele tá relacionado à minha visão pessoal, com quem eu quero me tornar, com a pessoa que eu quero ser. Então, isso já faz com que eu me sinta feliz a cada ação que eu tô realizando aqui, quando elas estão relacionadas a essa lista da visão beta. Deixa eu ver se tenho mais algum ponto. Respondam pra mim se ficou alguma dúvida. Porque depois eu vou só fechar aqui em como que vocês podem fazer o uso disso tudo que vocês listaram aqui, né? Das forças, das oportunidades, identificar o seu flow, trabalhar a sua lista de realização e as atividades motivadoras. Que é muito importante, tá? A gente tá falando de motivação para não procrastinar. Muitas pessoas procrastinam a criação dessa visão pessoal. Então, não seja essa pessoa de procrastinar a sua visão pessoal também, tá? Coloque isso como objetivo, prioridade para você, para ser um guia aí naquilo tudo que você deseja para você. E aí, algumas ideias para você colocar em prática aqui. Depois, você vai precisar entender assim, ó, no seu dia a dia. Eu costumo dizer aqui no curso lá de produtividade que eu tenho compartilhado lá no YouTube, que você precisa todo dia fazer algo que te coloque mais próximo dos seus sonhos, dos seus objetivos. Eu mudaria aqui só um pouco essa frase para dizer assim, todo dia você precisa realizar algo que esteja relacionado à sua visão pessoal. Porque isso vai te dar a sensação de satisfação, de felicidade, né? Então, é entender de que forma que você pode incorporar no seu dia a dia as atividades que estão relacionadas à sua visão pessoal. Quais passos você pode dar para melhorar regularmente a sua visão? Você pode construir uma visão beta, mas assim, com o tempo você vai mudando, né? Aquelas atividades de desenvolvimento, o legado, algumas coisas vão mudando ao longo do tempo e você vai aperfeiçoando essa visão. Vai construindo e na verdade, ela vai sendo construída na jornada também. Vai sendo alimentada, ajustada, né? Vai ficando cada vez melhor ali. Outro item é, o que você pode fazer para nunca esquecer essa sua visão? Quais ações específicas que você vai tomar para concretizar ao máximo a sua visão pessoal? Tem uma frase lá do filme da Alice do País da Maravilha, né? Se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Então, essa sua visão pessoal, entenda ela como um mapa para onde você está indo na sua jornada, com tudo que você quer ainda fazer, deixar de legado, como que você constrói esse relacionamento com as pessoas, como que você contribui de forma altruísta com a sociedade. Meu desafio é me manter motivada e focada.
Então, Jane, aqui a gente falou dessas questões da motivação. Você tendo essa visão pessoal, isso é o primeiro passo para vencer essa procrastinação, essa tendência a procrastinar, a realizar aquilo que você deseja. Tá? Eu sempre falo o seguinte, talvez, assim, ó, se eu não tô motivada ou focada, talvez aquilo que eu tô fazendo não esteja tão, não seja tão relevante pra mim. Não esteja alinhada a minha visão pessoal. Porque o que me faz fazer as atividades todos os dias, né? É quando eu tenho clareza se aquilo me coloca mais próximo ou não da minha visão. Às vezes é algo que a gente está fazendo hoje, não necessariamente leva à visão, mas também pode ser uma rampa para você chegar a algo que você quer depois, né? Porque você precisa, talvez, dos recursos que... Vou trazer aqui, por exemplo, trabalho. Às vezes a pessoa trabalha, mas ela não gosta do que ela faz. Mas os recursos que ela tem ali é o que ela está usando de rampa para impulsionar o desenvolvimento de outras habilidades que ela quer desenvolver, para ela dar um outro passo, para ela virar, por exemplo, mudar a jornada dela, né? No meu caso, a ansiedade atrapalha. Sim. O que acontece? Ansiedade, existe um percentual que a gente precisaria estabelecer aqui quando a gente fala de presente, passado e futuro, tá? Quando a gente tem uma ansiedade muito grande, é claro que a ansiedade é assunto pra terapia psicológica, né? Não sou a psicóloga, mas eu vou te ajudar aqui da forma que eu posso, tá? Então, assim, quando eu tenho uma ansiedade muito grande, eu tô vivendo mais no futuro e menos no meu presente. Eu preciso viver no futuro, ter sonhos e tal, preciso. Mas o percentual que tem que estar lá no futuro são 20%. No passado, né? Quem vive no passado, muito no passado, tem o quê? Tem depressão. Então, ela vai pegar o percentual lá de 100% da vida, a pessoa da depressão, ela tá lá 70% no passado, né? E aí ela não tá aprendendo com esse passado também. Hoje eu amo o que faço, abrir mão da minha carreira para recomeçar e fazer o que eu gosto. No meu caso, queria trabalhar com criação. Criação de quê, Jane? Criação, só diz pra mim, criação do quê? Então, assim, existe essa medida. Eu tô muito no passado e não tô equilibrado. Eu preciso estar um percentual aqui de uns 70% no meu presente para eu poder agir, realizar aquela minha visão do futuro, que tá lá uns 20, 30%. E um pouco no passado eu tenho que estar assim, porque eu preciso aprender com os meus erros, né? Ou preciso trazer de lá aprendizados para encurtar um caminho aqui que eu tenho, um desafio que eu tenho aqui pela frente. Então a vida, ela tá assim, presente, passado e futuro. E aí quando eu coloco nessa régua, eu consigo entender por que a pessoa, ela tá muito no futuro, ela tá mais voltada pra ansiedade ou mais pra depressão. Com mesa aposta. Oi, Jane, desculpa a minha ignorância. Eu não sei o que é a mesa aposta. Me explica para uma leiga, por favor. Não sei o que é mesa aposta. Mas assim, ó, as dicas que eu tô dando lá no YouTube sobre produtividade, sobre motivação, elas vão te ajudar a você se manter motivada e focada também, tá? Então isso, ó, eu vou procurar aqui no Google o que é mesmo. Eu não sei mesmo. Não sei se eu tô fora da casinha.
Me ajude aí. Tem mais alguma dúvida, gente, sobre os pontos que a gente falou aqui sobre a motivação? É mesa mesmo de jantar? É mesa de Natal? Diz que sim. Gente, é lindo isso. Tem que ter muita criatividade mesmo. E é algo que me encanta os olhos. Eu tenho vários... Isso, ó, mesas bonitas que usa jogo americano, super legal. Eu tenho várias imagens dessas salvas no meu Pinterest, eu adoro isso também. Não que eu gosto de trabalhar com isso, mas é uma coisa que eu acho muito bonito. E aí você precisa ter uma criatividade pra isso, né? Pra trabalhar esse item. Deixa eu parar de compartilhar aqui. É muito legal isso. São muito lindas mesmo, eu vi aqui. Eu pesquisei, eu falei assim, será que mesa aposta é isso? Porque eu já nem sei, né? Eu fiquei na dúvida se você tava falando de mesa mesmo, de mesa dessas de Natal, ou se era mesa aposta, sei lá, não sei se fizeram de alguma coisa de religião, né? Por isso que eu falei, deixa eu perguntar. Eu não sabia que era esse o nome. Quem trabalha com mesa aposta, eu não sabia que era esse o nome. Eu achei que fosse decorador, assim. Achei que fosse diferente. Mas é bem legal. As atividades que trabalham com criatividade, com esse lado artístico e tal, elas, gente, deixam a gente com uma satisfação interna muito grande, né? Eu lembro que, assim, eu tenho algumas habilidades de artesanato. E sempre que eu realizava alguma coisa, costurava alguma coisa, eu me sentia muito, muito feliz, assim, de olhar para aquilo e ter aquela sensação, nossa, fui eu que fiz isso, né? Me agradava muito. Já tô em execução. Ah, me marca sim. E depois me conta no... Me conta no direct o que eu tenho te ajudado. Inclusive, assim, eu consigo ver em que linha eu posso manter aqui o nosso diálogo, a nossa comunicação, para que eu possa manter ajudando você aí, tá bom? Na conquistar os seus sonhos, seus objetivos. Então, o primeiro passo, assim, de entender essas motivações, são olhar para essas. A motivação que mais faz sentido é essa que está relacionada à sua visão pessoal. Então, construa essa visão pessoal, faça essas atividades que eu propus aqui hoje para vocês. Provavelmente, Jane, quando você tá ali fazendo essa questão da mesa posta, você tá em flow, você não tá vendo o tempo passar, porque você tá colocando ali, se desafiando a um certo nível, porque o flow é isso, e tem um certo desafio, mas tá alinhado com as minhas habilidades. E quando tem algo no caminho que eu não sei, eu, inclusive, me sinto motivado para ir atrás, para buscar aquilo, aquela solução, aquele objetivo. E esse é um dos problemas com relação a gente só ter meta. E eu vou trazer um pouquinho para a parte do trabalho, por exemplo. Porque no trabalho a gente tem muitas metas também. E às vezes as metas vêm top-down, que a gente fala, né? Elas vêm cascateadas de cima para baixo, chega nas pessoas que de fato vão executar aquela meta no dia a dia e a pessoa ela não tem, ela não sabe por que ela tá fazendo o que ela tá fazendo, não tem sentido para ela, né? E como a gente viu aqui as atividades, quando ela tem um sentido, isso deixa a gente mais motivado. Um estudo foi feito numa empresa para identificar o porquê que os funcionários dessa empresa eram todos motivados. No caso, era uma empresa que fazia aquelas seringas para injeção de insulina, se eu não me engano. E todos lá tinham a mesma visão e missão, que era ajudar as pessoas que sofrem com diabetes a ter mais qualidade de vida. A usar um aparelho que não doesse tanto nelas, né? Então, assim, quando as pessoas estão alinhadas à visão, à missão, e elas entendem o propósito daquilo que elas estão fazendo, e se a pessoa ainda sabe que aquela missão e aquela visão também está alinhada
ao propósito pessoal, né? Porque existe missão, visão da empresa, missão, visão pessoal da pessoa. E quando eu tô realizando, eu tô trabalhando em algum lugar que está alinhado ao meu propósito, minha visão, meus valores, eu vou ter flow, eu vou ter motivação, eu vou ter tudo. Quando não, isso dificilmente acontece. E é por isso que muitas pessoas acabam largando seus empregos, às vezes para trabalhar em outras coisas, às vezes para empreender com algo que faça mais sentido, como o caso da Jane aqui, que ela falou, saiu do emprego e tá trabalhando com algo que faz mais sentido para ela, e é um trabalho muito lindo. Eu consigo hoje relacionar o que eu executo na minha CLT com a minha missão e visão, minha visão pessoal, que é de trabalhar o desenvolvimento humano, de trabalhar o desenvolvimento das pessoas para que elas conquistem as suas metas, os seus objetivos, para que elas realizem os seus sonhos. Então, hoje, para mim, eu digo assim, que eu amo o que eu faço, na área que eu atuo também, porque eu consigo desenvolver essas minhas habilidades e colocar em prática isso. Provavelmente, se não tivessem alinhado, eu mudaria tão logo isso, né? Tão logo isso. A grande questão chega um momento que talvez você tenha que escalar o seu negócio. E dentro de onde você tá, talvez você não consiga. Aí você vai começar a olhar para outras formas de desenvolver isso, tá? Talvez ensinar outras pessoas. Eu sempre falo aqui, a gente compartilhar os nossos conhecimentos, nossos aprendizados e poder ajudar outras pessoas também, que é esse lado altruísta, isso traz essas emoções mais positivas, emoções mais fortes e nos mantém fortalecido para continuar caminhando na nossa visão pessoal. Certo? Então depois você me marca no seu trabalho que você está fazendo lá. E eu gosto de desafiar as pessoas, né? Então já se desafie também a como que você poderia escalar disso, fazer disso também um negócio que não dependa 100% de você, né? Eu costumo falar do livro do Pai Rico, Pai Pobre, que ele fala de você ter outras formas de renda também. Então, se desafiar a pensar nisso. Agora que você tá nessa jornada, empreendendo, né, com essa nova função, não sei se abriu um negócio ou não abriu. Então, começa a olhar e pensar nessas outras formas de rentabilizar com base nesse seu propósito, nessa sua missão. Acho que é um desafio bem interessante também. Que é um pouco do que eu faço aqui, tá? Vai ter algumas... Mais pra frente vai ter um curso de foco que eu vou ministrar, mas ainda acho que no começo de dezembro eu falo mais sobre o curso do foco, tá? Vai ter uma palestra gratuita, e nessa palestra que eu divulgo as vagas para o curso de foco na prática, tá bom? Mas com o que você tem aqui de conteúdo produtividade, tem lá no YouTube também um canal que eu tô subindo os vídeos mais completinhos lá das coisas que eu tô fazendo, e lá também tem exercício. Quando você vai lá, tem um link pro Telegram, que tem os PDFs com os exercícios para você fazer também relacionados à produtividade, tá bom? Bolsa de valores, olha só, muito bom. Cleverson, tudo bom? Bom, gente, o tema de hoje era esse, pra gente trabalhar essas questões da motivação. Não fique só no racional. Coloque isso no papel mesmo. Lista as atividades. Se não tomou nota agora, depois vai lá, põe no finalzinho da live. Pega os itens que estão descritos lá para fazer e façam, realizem. Tudo bem sim, Clevers. O Pai Rico, Pai Pobre te ajudou a investir, que legal. Isso é muito legal. O meu tive que aprender com o Gustavo Cerbasi mesmo. Eu até li o livro, fala do investimento e tudo, mas eu confesso que eu saí de lá muito mais pensando de que formas que eu poderia criar essas rendas, né? Que outros tipos de rendas passivas, né? E aí depois eu fiz o curso do Gustavo Cerbasi de inteligência financeira também. Eu gosto da Natália Arcuri também.
nessa questão da parte financeira, que eu acho ela sensacional. Conteúdo maravilhoso, obrigado por nos proporcionar esse aprendizado pessoal profissional. Ah, Fernando, que bom que tá aí. Estaremos nesse bate-papo com muitos pontos a serem melhorados. Muito bom, gente, é um prazer ajudar vocês por aqui. Marcelo Veiga, não conheço, mas eu vou dar uma olhada, tá? Ó, a gente sai desse bate-papo com dicas de livro, né? A gente falou do Picos e Vale, falou do Pai Rico, Pai Pobre. Aí tem até a dica do curso Marcelo Veiga, não conheço, mas eu vou procurar aqui depois. Falamos um pouco de finanças aqui no final. Mas façam os exercícios, tá? Esses exercícios para ter essa visão pessoal é que vão fazer você olhar para sua vida hoje e começar a refletir se está no caminho certo daquilo que você quer conquistar ou se precisa mudar a rota. Tenha essa visão pessoal como um GPS mesmo, de que se você tá fazendo aquilo realmente que tá alinhado aos seus princípios, seus valores, ao legado que você quer deixar, tá bom? Eu agradeço a participação de todos vocês. E no nossa próxima aqui que a gente vai falar, vou já deixar aqui vocês por dentro pra gente se ver nesse mesmo bate-canal na semana que vem. Aí a gente vai falar sobre disciplina. Olha só, disciplina para dar ordens a si mesmo e cumpri-las. Então, Jane, ó, continua alinhado àquilo que você tá desenvolvendo aí, do foco, tá bom? Próxima live a gente fala sobre disciplina. Um beijo pra vocês, um ótimo finalzinho de domingo e uma ótima semana. Tchau, tchau.